Bem-vindo novamente. Agora eu vou lhes mostrar Sotero. Simplesmente, como eu estava falando, a gente precisa dar um bom contexto nos dados. A gente viu Scopus. Que seria a nossa base de dados. Tem outras bases de dados, tá? Tem Web of Knowledge, tem o Google Scholar. Eu particularmente gosto desses Scopus, mas eles são análogos, eles se trabalham parecido. Os Scopus têm um pouco mais de análise, igual do que o Web of Knowledge, você consegue tracejar os documentos, ver de onde vem, então eu gosto bastante. Agora, a gente tem que colocar nossas ideias, né? A gente vai fazer o nosso texto. Quando a gente faz um texto, normalmente a gente faz um suporte das ideias em coisas que já foram feitas, né? Então a gente vai começar a contar uma história, talvez fazer uma introdução, certo? Então, se a gente começar a fazer essa introdução, o melhor que a gente pode fazer é ter um gerenciador de referências. E aqui, neste caso, a gente tem o Sotero, né? Eu particularmente gosto de Sotero, existem outros, também existem outros, tá? Eu gosto de Sotero, mas existe EndNote e existe Mendeley. Esse aqui é pago, esse aqui também é aberto, mas o Sotero é aberto que eu gosto dele, que também se conversa com outras ferramentas abertas. Então, por exemplo, se você quer usar o Mendeley em Word, você no processador de palavras Word, você pode usar. Se você quer importar alguns arquivos para usar em LaTeX, você também pode usar ele. Se você precisa, por exemplo, trabalhar em LibreOffice, ele se conversa bem com LibreOffice. Se você quer usar o Google Docs, também consegue usar no Google Docs. Tem várias formas de usar esse Sotero, e ele particularmente é legal, talvez, para referenciar também websites, porque a gente tem um icon que você pode ler, é um add-in. Ele vem no formato de add-ins. Esses add-ins você pode encontrar dentro do LibreOffice. LibreOffice, você encontra dentro do Word, ou você também encontra dentro do Google Docs, inclusive. Google Docs. E esses add-ins também estão disponíveis para os exploradores. Então, você tem no Edge, você tem no Mozilla, e a gente tem o Mozilla e a gente tem no Chrome. A gente pode ter esses add-ins, então, simplesmente a gente tem uma forma de organizar e fazer mais rápido todas essas referências. Então, você pode escolher de um cardápio de um mundo de possibilidades de como referenciar, e o que faz interessante essa ferramenta. Eu vou lhes mostrar agora como usar ela. Eu vou usar no LibreOffice, mas você pode usar no Google Docs, você pode usar analogamente no Word, pode usar em vários lugares. Então, vamos lá. Perfeito. Então, como eu vou fazer primeiro para ter meu Sotero? Simplesmente vou no meu buscador e vou no Sotero. Com Z. Bom, no meu Sotero é livre, então eu posso simplesmente dar clique aqui e eu posso fazer login. Eu simplesmente posso ficar dentro do sistema para conseguir usar ele online, mas eu posso fazer download para usar no meu computador. Então aqui você faz o download, ele está disponível para Mac, para Linux e para Windows, está para as diferentes plataformas, ele tem esta carinha aqui, assim. Eu vou lhes mostrar agora como usar, tá? Mas este aqui é o site do Sotero. Então simplesmente, se você coloca download aqui, você vai ser redirecionado a onde instalar, por exemplo. Ele reconhece já que eu tenho Linux e eu recomendo, por exemplo, instalar tanto o programa como o conector para se conversar, por exemplo, aqui neste caso seria com Mozilla, ou você pode também ter os plugins para o
para você instalar no Chrome. Eu tenho outro computador, também uso no Chrome, funciona perfeito. E você também pode instalar esses plugins dentro, ou add-ins também. Acredito que se chamam complementos em português. Se você instala essas coisas dentro do próprio processador de texto e você instala dentro do seu navegador, vai ser muito simples você pegar essas referências e citar. Então, simplesmente tem que fazer o download. Então, aqui, dependendo da velocidade você tem que salvar, depende da velocidade com que você tem da sua internet, você vai ter o seu pacote já pronto para instalar. Simplesmente instala, você segue as indicações e vai para frente, já consegue instalar. Então, recomendo instalar os dois, tanto o plugin para usar no navegador e o outro para você usar dentro da máquina. Então, eu tenho instalado aqui já, então aqui eu tenho meu Zotero, ele já está instalado aqui. Eu instalei, desinstalei ele para tirar todas as coisas, então eu tenho ele aqui zerado, ele não tem nada, simplesmente aqui diz que bem-vindo. Você poderia instalar conector aqui dentro, esse conector é aquele que se conversa com o Mozilla, no caso que eu tenho aqui o Firefox, mas eu tenho o Chrome também acontece a mesma coisa. Quando você entra no Zotero, ele te dá as opções de que você poderia já instalar. Então, ele detecta seu sistema operacional, então você não tem muito erro. Mas confira que seja aquele que você tem, certo? Perfeito. Então, essa é a carinha dele. E para a gente usar ele, teria que primeiro buscar uma referência. Então, como eu busco uma referência? Eu poderia simplesmente organizar elas aqui nas minhas abas, né? Por exemplo, eu vou abrir uma que se chame ferramentas, talvez. Uma nova. Ferramentas. Então, ali aparece ferramentas. E eu consigo agora, se eu tenho ativo meu VPN, começar a explorar o que já fiz, por exemplo, com Scopus e começar a fazer download das referências, etc. Então, vou lhes dar um par de exemplos. Vamos lá. Então, não vou usar Scopus, vou usar um diferente, por exemplo, para que vocês vejam quão fácil é. Por exemplo, eu vou no Science Direct e eu vou colocar aqui, sei lá, uma palavra-chave, Microbial Fuel Cell, por exemplo. Microbial Fuel Cells. Perfeito. Eu tenho essas palavras-chave, eu tenho aberto aqui eu confiro que tenho meu VPN aqui aberto, está aberto, então, sei lá, vou simplesmente abrir o primeiro artigo que aparece aqui. Eu tenho esse artiguinho ali, perfeito. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer download dele, posso fazer download e fazer na mão como normalmente é feito. Isso é muito ineficiente. Como você pode fazer aqui? Aqui tem uma opção se você está usando Mendeley para adicionar a Mendeley. Mas você não precisa usar este add-in porque eu instalei o plugin. O plugin se vê como este aqui, diz Save Zotero, to Zotero. Então, simplesmente vou dar clique ali. E se eu dou clique aqui, ele vai imediatamente colocar minha referência na aba que eu tenho ativa. Eu criei ferramentas, então ele deixa as coisas sem ferramentas, claramente ali está salvando. Ele deixa já a referência, ele faz um snapshot ou coloca o full test. Então, se eu vou conferir aqui, ele já aparece. E eu poderia simplesmente dar o clique direito e posso ver o PDF. Poderia ver o PDF já. Então, veja que também, além de gerenciar referências, ele também vai organizar os trabalhos, ele vai organizar as coisas. Então, é bem interessante, você poderia organizar aqui, se você vai usar um monte de, por exemplo, de artigo para sustentar suas coisas, para suportar seus dados, sua escrita, você pode já guardar aqui dentro do Zotero, que é bem interessante. Isso também faz o EndNote e também faz o Mendeley, tá? Então, não é único do Zotero, eu particularmente gosto do Zotero, mas ele funciona para mais, é análogo, eles são parecidos, tá? Beleza. Então, aqui ficou esse, por exemplo. Eu posso ir em algum, sei lá, vamos buscar outro periódico de outra, vamos no Advanced Materials, por exemplo. Eu vou buscar algum periódico diferente.
Vou buscar aqui, talvez ali eu tenho... Este, por exemplo, é de outra editorial, de Wiley. Eu posso ver aqui Recent Articles, por exemplo, eu vou ver, sei lá, vou ver talvez este aqui. Ah, é mais interessante os mais citados, por exemplo. Não é que tenha uma preferência, mas dá a mesma coisa, tá, gente? Então, eu posso ir aqui a Most Cited. Cadê? Most Cited. Perfeito. Então, aqui tem um Two-Dimensional Crystals. Parece interessante. Então, vou dar clique nele e vamos supor que eu estou elaborando um trabalho com nanocrystals. Então, ali já aparece materials. E quando você entra em uma base de dados diferente, por exemplo, aqui estou na base de dados da Wiley, eu posso pegar, por exemplo, da base de dados do Scopus para ter também um monte de referências já prontas. Ali dentro dos Scopus você vai importar, eu vou lhes mostrar. Mas quando você entra num periódico específico, às vezes você tem que ir buscar onde que está, ou está nas referências, ou como que eu vou... Você vai catando onde pode fazer, onde você pode pegar essas coisas, né? Só que se você tem solteiro, não precisa. Você dá clique, normalmente no mesmo lugar. Dá clique no mesmo lugar e ele vai lhe salvar em ferramentas e vai pegar o texto completo. Tá? Não importa em qual base de dados você está, ele vai sempre se adaptar, vai pegar a citação e vai lhe pegar a informação do texto. Então, eu abro aqui agora e eu já tenho ele. Eu posso dar clique para, simplesmente, por exemplo, eu posso ver o texto novamente. Ele já vai estar aqui bonitinho, certo? Mas eu poderia simplesmente ver que tem aqui, por exemplo, aqui já estão os autores, aqui eu já tenho o abstract, tem tudo junto, tem o ano, tem tudo. Gente, então é muito interessante porque ele já lhe deixa... um grande trabalho você começar a compilar essas informações para você depois colocar entre um texto quando que você está elaborando. Então é muito interessante. Ah, mas eu não uso muito artigo, eu uso livro. Perfeito, então vamos lá um livro. Vou colocar, por exemplo, aquele de processos químicos, o Felder. Então, Felder, Introduction to Chemical Processes. Perfeito, pegamos o Felder. Talvez, então, aqui está em Amazon. Quando eu tenho normalmente um livro, eu gosto para ser mais rápido. Eu posso pegar por vários lados, tá? Mas quando eu tenho um livro, eu gosto de usar o Google Scholar. Então, eu uso o Google Scholar. Quando você abre o Google Scholar, você tem várias opções aqui. Você pode usar aqui, né, dentro do Google Scholar, você coloca talvez essas palavras-chave, e aqui já está, Elementary Principles of Chemical Processes. Então, eu errei o nome, mas ele já entendeu que era esse. Tem um de 2020, e eu posso simplesmente ir aqui nestas aspas e dar clique. Ali diz citar. Então, vou importar para qual formato? Aqui, quando eu tenho para o Zotero, posso usar o Refman. Então, quer importar? Então, sim. Então, aqui diz sempre para este sítio. Se você usa só Zotero, você pode deixar só para esse sítio. Mas, por exemplo, eu tenho alguns colegas que usam Mendeley e tudo, então eu, às vezes, deixo mais livre, mas não tem problema, eu deixo assim, e ele já salva em ferramentas e eu consigo já citar o livro depois. Se eu preciso citar, você não tem muito erro ali, e você vai dar clique aqui em Elementary Process, aqui já está os autores, está o ano, etc. Então é bem bacana porque você consegue citar livros também facilmente se você está desenvolvendo um trabalho. Beleza, mas eu gosto também de usar o Wikipedia, eu adoro o Wikipedia, então, não sei, eu vou colocar... em Wikipedia, não sei, não precisa ser em inglês, né? Bom, vou colocar Wikipedia, por exemplo. Wikipedia, Photon Crystal, por exemplo. Só para mostrar alguma coisa diferente. Beleza, aqui está a história, que é Photonic Crystal e tal. Então,
Aqui já fica ativa a parte do Zotero. Eu posso simplesmente dizer, olha, salve essa parte de Photonic Crystal que eu vou citar isso. Tá? Então, depois ele adapta, ele guarda as informações dentro do Zotero e depois, quando você vai citar dentro do seu trabalho, ele já lhe vai dar todas as coisas que você precisa. Talvez você cita mais facilmente. Então, por exemplo, aqui tem o Photonic Crystal, ele tem a informação, diz, não tem autor, porque é uma coisa livre, mas aqui diz que é Encyclopedia Article, aqui tem um resumo, diz qual é o título, diz a data, tem o URL, que é o mais importante, e tem os direitos. Então, toda essa parte é bem complicada de você compilar, que você tem que colocar quando você acedeu, quando foi criado o site, todos esses dados estão ali, depende do formato com que você vai citar. Tá? Então, dependendo desse formato, você vai usar algumas informações diferentes. Se você não usa um gerenciador de referências, você tem que ir atrás dessas coisas. O Mendeley normalmente não se conversa com estes sites, por exemplo, algumas... Ele não pega muito bem as coisas da internet, mas o Zotero é muito mais amplo. Então, por isso, particularmente gosto e vai lhes ajudar muito aí para fazer seus trabalhos do dia a dia, certo? E o legal é que podem fazer em qualquer processador de texto. Você vai fazer, por exemplo, sei lá, vai ser em Word, funciona no Word. Vai fazer no LibreOffice, funciona no LibreOffice. Vai fazer um documento colaborativo com os colegas, vou fazer em Google Docs, funciona em Google Docs, perfeito? Então, aqui eu já tenho algumas coisas, eu também posso importar vários, então, por exemplo, eu vou entrar novamente no Scopus, por exemplo, e eu vou colocar... sei lá, vamos colocar catálisis. Por exemplo, vamos colocar esse tema, temos aí vários artigos, talvez, um monte. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma palavra para reduzir, perovskite. Qualquer palavra serve, só estou buscando uma área específica, agora tenho 82 documentos. Beleza, vamos supor que eu preciso desses 82 documentos por algum motivo. Eu posso analisar eles, como já les mostrei, mas essa não é a ideia agora. Posso simplesmente colocar que eu quero selecionar todos. Ele vai selecionar absolutamente todos. Eu pedi aqui para mostrar 200. Se eu tenho menos de 200, você teria que fazer isso página a página. Mas eu posso fazer umas exportar. Então, vamos exportar aonde? Vamos exportar para um formato RIS. Se você exporta para um formato RIS, você depois consegue abrir dentro do Zotero e você faz uma nova pasta e você deixa tudo ali pronto, certo? Se você decide fazer um CSV, às vezes é interessante para você fazer um resumo, porque ele vai ficar no Excel ou vai ficar em outro tipo de spreadsheet. Você não precisa usar Excel, você pode usar outro spreadsheet. E ele vai lhe dar o título, o autor e outras coisas, você pode colocar as informações. Então, por exemplo, se você está organizando informações de diferentes artigos, você já poderia fazer isso simplesmente exportando aqui como CSV. Eu também posso pegar coisas de um autor, sim, eu posso ir no Google Scholar e usar... posso ir no Google Scholar e pegar coisas de um autor só. Por exemplo, eu vou aqui, eu poderia buscar aqui um autor só, mas eu posso aqui no meu perfil, por exemplo. Esse aqui é o meu perfil. E eu posso pegar todas as referências minhas, por exemplo. Eu vou pegar aqui, vou pegar todo. Então, vamos exportar como? Como aqui seria um Grafman. Vamos lá. Grafman, ele fica em formato .ris, esse .ris pode ser lido por Zotero facilmente. Então, vou salvar este arquivo e eu posso colocar uma pasta lá com todas as minhas referências. Agora vou lhes mostrar como se faz isso, por se vocês precisam em algum ponto adicionar várias referências. Poderiam fazer a mesma coisa com Scopus, por exemplo, que eu peguei essas 80 referências, vocês poderiam fazer algo análogo. Não teria inconveniente nenhum. Perfeito, aqui eu tenho já meu...
no solteiro, vamos lá, então isso ficou no downloads, imagino. Ficou, aqui ficou solteiro, eu já posso apagar porque já instalei. Mas aqui está citations.ris, que foi aquele arquivo que eu acabei de salvar lá do Google Scholar. Vocês podem salvar assim muitos arquivos, por exemplo, um arquivão lá de referências, por exemplo, do Scopus, ou podem fazer isso do Elsevier, podem fazer de várias bases de dados a mesma coisa, é análogo, tá? Então não vai dar muito trabalho, vocês simplesmente vão fazer isso. Se eu abro ele aqui, vai abrir simplesmente um documento muito estranho que não vai conseguir ler nenhum arquivo. Normalmente o que eu faço? Eu entro aqui em File e vou simplesmente importar. Se eu importo aqui, ele pergunta, você vai importar algo de BibTeX, vai importar algo de RIS, ou Zotero e de IF, ou qualquer outra coisa. Aqui, se você tem algo de BibTeX, por exemplo, você está trabalhando em algo que já era LaTeX e você quer fazer, pegar para usar todo o Zotero, você pode fazer isso. Ou também aqui, se você tem toda a sua livreria e você quer importar ela BibTeX para trabalhar em LaTeX, você também pode fazer isso. Então, é interessante porque você pode gerar esses dados. Eu vou lhes mostrar depois quando a gente trabalha com LaTeX, que a gente pode simplesmente usar o Zotero, importar exportar alguma livreria para BibTeX para organizar as coisas, ou simplesmente você guarda o texto plano. Então, aqui vamos aceitar, vamos ir em seguinte, e vamos buscar aqui citation.res. Então, ele vai abrir os arquivos e vou lhe dizer sim, por favor, abra, vai fazer uma nova coleção, e aqui ele colocou citações. Perfeito? Então, aqui eu fecho, e ficaram todas aqui já dentro. Eu poderia mudar a coleção e colocar minha primeira collection. Pode ser coleção, não sei, tanto faz. Aqui não tem problema se você coloca, depende do sistema operativo, tá? Você tem um sistema operacional que ele não se dá muito bem com C cedilha e com o tio, então evite colocar acentos. Aqui não tem problema, tá? Eu estou trabalhando aqui em Linux. Perfeito. Então agora eu tenho um monte de coisas, talvez, por exemplo, eu busquei todas essas informações e agora eu quero fazer meu texto a partir de todas essas referências. Ou também acontece que eu comecei a fazer um texto e eu vou catando as referências aos poucos. Também pode fazer isso, por isso eu gosto bastante do Zotero, porque você vai construindo o seu texto e você pode ir simplesmente adicionando, sei lá, eu não sei, eu entrei aqui no Science Direct, e, sei lá, eu estava escrevendo do cachorro e aqui encontrei isto, encontrei esse espetacular artigo. Então, esse seria para ferramentas, por exemplo, este aqui, porque para prever a odor de ouvido dos cachorros, beleza? Então, eu simplesmente dou clique, como já falei aqui, e vou salvar, mas não quero na minha primeira coleção, quero em ferramentas. Então, simplesmente troco a pasta onde quero que ele grave e ele já gravou. Então, veja um simples e é muito bonito ver funcionar isso bem. Então, como a gente pode usar ele para trabalhar? Então, vou abrir aqui meu LibreOffice. Vou usar o Writer, que é o análogo ao Word do LibreOffice. E eu já instalei os plugins lá. Você simplesmente entra na área complementos e instala. É bem simples. Se você tem alguma dificuldade, pode me enviar um e-mail que eu posso lhe ajudar. Aqui eu tenho toda a parte do Zotero, já ficou aqui meio óbvia, mas eu posso inserir, não tem problema, eu posso fazer qualquer coisa ali com o meu Zotero. Então, por exemplo, eu vou colocar este aqui é meu texto, meu primeiro texto de ferramentas. Eu encontrei um lindo artigo de cachorrinho e dor de ouvido. Cachorrinho. Perfeito.
Então, vou citar aquele artigo do cachorrinho. Então, eu vou aqui tem Add Edit Station. Quando eu preciso adicionar uma citação, eu simplesmente dou clique ali. Você pode ver esse cardápio que vai sair do Zotero de formas diferentes. Depende do sistema que você vai usar. Eu talvez agora faço eu vou fazer no Google Docs para você ver que talvez seja um pouquinho diferente. Então, simplesmente ali posso adicionar, mas a primeira vez que vou adicionar dentro do documento, ele me pede para mostrar que tipo de referenciação quero. Então, vamos lá. Ali ele vai abrir e diz, olha, esta primeira vez que você abre, qual é o estilo de citação? Então, aqui eu tenho Citation Style, e tem vários, tem inclusive aqui, por exemplo, aqui está a BNT, está a APA, tem vários. Então, por exemplo, eu vou usar talvez o da Nature, talvez, não sei. Beleza. Ah, ou, não sei, aqui, por exemplo, aqui não tem... Eu preciso de um periódico específico, por exemplo. Eu quero, sei lá, publicar um artigo, eu quero algum... Eu gostei muito da forma que referenciam lá o Applied Catalysis B. Alguma coisa assim. É um periódico específico, muito específico. Se eu não tenho estilo, eu posso aqui em Manage Styles, eu posso ir a Get Additional Styles. E eu vou conseguir buscar, por exemplo, esse formato. Então, por exemplo, eu quero Applied Catalysis B, por exemplo. Aqui está. Então, eu dou clique nele e já o sistema vai adaptar ele e fechou. Então, aqui, por exemplo, eu falo, olha, ok, vai lá, usa esse. Perfeito? Eu vou conferir aqui que foi. Não, não foi, então, aqui, mas ele já está aparecendo aqui. Então, vamos lá em OK, e ele já adotou esse formato. Agora ele pede para, olha, qual é a citação? Ele tem o Quit Format Station. Então, se eu sei, por exemplo, o título, se é o autor, se é algum atalho, ele vai me mostrar, por exemplo, eu sei que era Docs, então ali aparece já, certo? Então, eu posso dar clique aqui. E dou Enter e já automaticamente fica. Mas tem pessoas, por exemplo, que não gostam desses atalhos, porque às vezes tem muitos artigos que são parecidos, ou tem muitos documentos, muitos sítios web, muitas coisas que são de nome parecido. Então, aqui encontrei outro artigo de nanocristais, que é muito legalzinho, por exemplo. Então, vou citar ele aqui. Vamos lá. Eu posso colocar nanocrystals, porque eu já vi que, mas eu tenho, por exemplo, várias. Tenho dois aqui que são nanocrystals. Eu simplesmente posso ir aqui nesta seta e dizer, eu quero a vista clássica. Perfeito, eu quero Classic View. Eu posso, olha, é nanocrystal ou photonic crystal? Não sei, vamos em photonic crystal. Não era nanocristais, sino era cristais fotônicos. Fotônicos, perfeito. Agora, por exemplo, eu posso citar mais de um trabalho ao mesmo tempo? Posso. Então, aqui vou colocar os outros que encontrei e deixei dentro da pasta ferramentas, certo? Então, como posso fazer isso? Às vezes, se tenho vários, simplesmente faço a mesma coisa e coloco as palavras-chave. Por exemplo, aqui nanocrystals, coloco e ele vai colocando. Por exemplo, eu vou fazer isso das duas formas. Vou colocar simplesmente duas referências aqui. Nano, eu vou colocar este aqui, Eco-Friendly Manufacturing, e vou colocar alguma outra coisa aqui, nano. Aqui eu vou colocar este FATS Microwave. Talvez possa colocar um terceiro, algo que tenha a ver com nano, este terceiro Low Energy. Perfeito. Ele já colocou os três, porque eu conhecia o nome, conhecia o autor, etc. Mas eu posso colocar com a vista clássica. Como? Eu coloquei
estes a seguir. Perfeito, então eu vou colocar agora como uma vista clássica, simplesmente eu dou aqui um clique na seta, vou em Classic View, e eu tenho aqui todos os que eu vou usar. Quando eu vou usar um, por exemplo, simplesmente dou clique e vou em OK. Se eu vou usar mais do que um, eu vou a Multiple Sources. Daqui ele abre outro menu, outro cardápio ali, outra abinha, que está aqui na direita. E, por exemplo, olha, eu não quero este aqui. Eu vou jogar para lá com uma seta para a esquerda, mas eu quero botar lá o Felder, que eu gostei desse. E aqui tem outro que, sei lá, tem este aqui que parece legal. E tem este aqui, Electrospinning, que está legal. Beleza? Tem esses três. Eu posso ir buscando, posso ver os títulos, posso fazer isto aqui maior para ver melhor o que eu estou colocando, posso ver os autores, etc. E posso colocar OK. Então, veja só um monte de referências que a gente usou. Uma outra facilidade é que eu posso gerar as referências automático. Então, eu coloco aqui referências e simplesmente vou lhe dizer aqui, adicione a bibliografia. E só com um clique, ele já vai colocar todas as referências no formato que eu lhe pedi. Então, veja só que legal. Ele está já tudo certinho como o formato daquele que eu coloquei, né? Então, é bem interessante. Vamos supor que uma coisa clássica. Você está revisando aquele trabalho e fala, nossa, você separa em duas secções, por exemplo, aqui está a secção aqui, 1, e você tem aqui secção 2. Por exemplo, isso é um problema clássico. Você tem secção 1, secção 2. Daí você, por exemplo, precisa referenciar aqui com este formato em formato de números, né? Mas olha, lá foi uma recomendação que você tem que colocar a 2 primeiro, porque é melhor. Daí então, simplesmente eu teria que fazer isto. E eu peço para atualizar. Então aqui vou no refresh, vai sair e fechou. Olha só, simplesmente fez um copy and paste e ele já me organizou também todas as coisas em formato diferente. Outro problema muito frequente. Eu coloquei minhas referências nesse formato, mas depois fala, não, você precisa ABNT. Beleza, então vamos lá, o que preciso fazer? Vamos a mudar todas as preferências do documento. Então você vai em Set Document Preferences ou mudar as preferências do documento. Então eu vou buscar a ABNT. Aqui eu tenho a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então vamos lá, vamos colocar OK. Simplesmente dando esse OK, ele já mudou as referências e ele colocou no formato que seria, por exemplo, ele colocou aqui na ordem dos autores, né? Ele coloca por ordem alfabética. Então veja só que isso daria muito trabalho de ser feito manualmente, mas você pode fazer isso rapidamente usando um gerenciador de referências. Então esse é um programa muito legal. Eu recomendo bastante usar ele. E uma outra coisa interessante que você pode linkar ele na nuvem. Então você pode ter suas referências tanto na sua máquina como na nuvem. E outra coisa interessante é que você pode se conversar, por exemplo, com Google Docs. Eu abri aqui meu Google Docs. Vocês normalmente usam para trabalhos colaborativos. E você vai aqui em complementos e você instala complementos, instala o Zotero. Eu já tenho ele aqui. A primeira vez que você faz esse link, você vai aqui em Add Edit Citation, ele vai lhe pedir, você tem que ter o Zotero aberto, e você vai lhe pedir fazer um link com a conta do Zotero com a conta que você tem aqui dentro do seu Google Suite, Suja Suite. Então, eu já fiz isso, não posso desfazer para fazer novamente, mas é bem simples. Se vocês têm problemas também, podem me escrever e eu lhes dou uma ajuda. Mas eu posso fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui eu quero, sei lá, novamente quero do cachorrinho. Dog ear. Vai lá.
Aqui talvez está referenciando de outra forma, então vou colocar este aqui, o do cachorrinho. Então vou ver aqui o menu emergente como está, aqui, solteiro. Aqui, veja só que lá no LibreOffice eu tinha o mesmo menu, mas eu tinha ele em um formato como desenhos, né? Mas eu passava o mouse por cima e aparece exatamente a mesma coisa. Então, você vai fazer isso também no Word, vai ser exatamente a mesma coisa. Você vai poder linkar e você vai poder acrescentar esse complemento dentro do Word para usar tranquilamente seu roteiro. Então, por exemplo, aqui eu vou mudar as preferências do documento. Ali está no American Chemical Society, vamos deixar assim. Vamos deixar assim como está. E aqui colocou só testando. Vou colocar outras referências. Perfeito. Isso aqui ficou em negrito por algum motivo, mas não importa. Então, vou no meu solteiro, add edit citation, e idêntico, gente. Então, aqui eu vou, por exemplo, eu vou em Classic View e vou adicionar vários aqui, por exemplo, dos meus. Então, vai lá. Vamos colocar aqui, multiple sources, e aqui eu vou colocar este e este, por exemplo. Vamos colocar esses aí. Feito. Então, foram vários. Perfeito. Agora colocou referências. E aqui eu vou lhe pedir a ele para adicionar a bibliografia e vai me colocar todo com o formato do periódico lá, desse formato American Chemical Society. Esse seria o formato que eles usam, né? Mas, por exemplo, eu não preciso desse formato, eu quero outro formato. Tudo bem, é a mesma coisa que no outro. Vai no Documents Preferences. Olha, agora eu preciso de normas APA. Eu preciso de normas da APA. Ah, em que língua? Não, eu preciso em português. Então vamos lá, em português. Português, Portugal, não, Brasil. Ok. E fechou. Então você tem toda a norma SAPA, deixa no formato certinho e a gente não tem muito inconveniente com isso. Inclusive ele muda todos os espaços quando você muda o formato. Então veja que é uma ferramenta super poderosa para trabalhar em equipe, inclusive porque você pode usar todas as suas, você pode trabalhar colaborativamente, por exemplo, usando o Zotero, já podem colocar referências. Você simplesmente tem que tomar cuidado de ter as mesmas referências das máquinas de vocês para que ele reconheça, mas também não tem problema. Se você usa Zotero e um colega lá usa Zotero, ele vai reconhecer essas referências, embora você não tenha dentro dentro da sua máquina. Então, não vai ter inconveniente nenhum, você vai conseguir adicionar algumas, ele se conversa super bem por essa parte. Uma coisa que às vezes eu tenho bastante dificuldade no Mendeley, por exemplo. Beleza, gente? Então, isso era um apanhado assim do Zotero. Eu espero que tenham gostado realmente. Então, gente, isso era tudo que eu tinha de ser para introduzir o Zotero. Brinquem com ele, tentem fazer algumas coisas ali dentro dele, baixem alguns artigos, baixem algumas referências do sítio web, comecem a mexer com ele e vejam o quão poderoso é você conseguir organizar a informação desse jeito tão amável e tão legal, com uma ferramenta que é aberta e a gente pode usar sem custo nenhum, né? É muito interessante, eu espero que tenham gostado do vídeo e tchau, tchau, gente.